sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que Boa noite, as 99 sejam bem-vindos. não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Aguardando aqui os nossos participantes entrarem. Se você puder, começa a mandar aí aviãozinho, chamando seus amigos. Essa live nessa noite, eu creio que ela será poderosa, porque nós vamos estar falando sobre assuntos pertinentes para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, se você puder estar convidando, faça isso. Nessa noite eu vou ter aqui um amigo muito especial, Pastor Elmir. Enquanto os nossos amigos vão entrando aqui na live, eu quero meditar com vocês aqui numa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra em Salmos de número 139. A partir do versículo de número 1, nós vamos ler alguns versículos. Nos fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estais a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado, que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz. Tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Aleluia! Eu amo esse salmo, Salmos de número 139. E obrigada por você estar aqui conosco. Estou vendo aqui o meu amigo, Pastor Felipe. Seja bem-vindo, amado. Ministério Aba, lá de Petrópolis. Minha amiga, Pastora Ali. Muitas pessoas aqui que estão conosco aqui sempre. E agora eu vou estar recebendo aqui, então, o meu convidado. Oi, Duda. Seja bem-vinda, querida. Olá,
Olá, boa noite. Boa noite, Patrícia. Tudo bom, querida? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, né? Poder estar falando aqui com você. Que bom, que bom. Então, estou bem feliz, né, de poder estar recebendo você aqui nessa segunda-feira. Ah, não sei como é que tá aí. Aqui está uma segunda-feira chuvosa, bastante frio. Estou um pouquinho resfriada, mas nada que nos impeça nessa noite, né, de nós estarmos aqui nesse bate-papo. E eu estou muito feliz, Elmir, né, depois desse tempo aí que o mundo, né, viveu e ainda estamos vivendo, um mundo agora, né, pós-pandemia, com muitas mudanças e algumas mudanças, né, que têm causado tantos distúrbios emocionais, tantas questões que têm gerado, né, insegurança, medos, fobias. Então, eu estou muito feliz, né, de poder estar aqui conversando com você, porque além de você, né, ser um homem de Deus, um pastor, você também é alguém que tem buscado, né, esse conhecimento na psicoterapia, né? E eu tenho Exato. acompanhado você através aí das redes sociais e eu tenho visto que, graças a Deus, né, você tem ajudado muitas pessoas nessas questões emocionais e eu creio que também espirituais. Então, Pastor Elmir, nós nos conhecemos, eu acho que há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, né? É, Quando nós tínhamos, fazíamos uma escola profética e num determinado momento desse, nós nos conhecemos na casa do pastor Lapa, meu amigo, exato. né? Pastor Lapa do Mevan, que vai estar aqui comigo na segunda-feira que vem, é meu amigo em particular, alguém que eu amo muito. E nos conhecemos lá na mesa, né? Na casa do pastor Lapa, e eu creio que Deus preparou aquele momento ali e depois o pastor Elmir esteve na escola conosco e foi uma bênção. E hoje estamos aqui, né, nessa live e vamos falar de identidade, propósito e destino. Mas antes de eu lhe fazer aqui uma pergunta, eu gostaria que você se apresentasse. Patrícia, boa noite para você, boa noite aí para todos que estão participando com a gente. Graça e a paz do Senhor, né, para todos. É uma alegria muito grande, como você disse, né, depois de tanto tempo, podermos estar juntos aqui. Esse tempo de pandemia realmente foi assim muito desafiador para todos nós, mas como eu costumo dizer, todo desafio ele é permitido por Deus para nós superarmos, vencermos e crescermos também, né? E não foi diferente comigo nesse Amém. tempo, nesses últimos 2, 3 anos, né? Na impossibilidade de fazer aquilo que eu vinha fazendo até então, que era principalmente na área missionária. Eu me lembro que poucas semanas antes de começar a pandemia, em fevereiro de 2020, né? Eu tinha voltado de uma viagem, de uma temporada em missões, quase 5 meses fora do Brasil, voltei. E eu já estava com o ano 2020 todo agendado. Eu ia para a Coreia do Norte em maio de 2020, eu ia voltar à África naquele ano, enfim. Meu netinho nasceu em 2020, eu estaria lá para participar do nascimento dele nos Estados Unidos. Enfim, era um ano que estava todo agendado. De repente, tudo, né, se desfez, toda a agenda foi cancelada. E naquele primeiro momento, e agora, né? Foi nesse tempo que eu entendi em Deus que era momento assim de voltar para a sala de aula, literalmente, né? Voltei para a sala de aula, literalmente, os últimos 2, 3 anos estudando, fazendo algumas pós-graduação, e hoje estou nesse contexto, como você disse, né, da psicoterapia. Que bênção, né? A pandemia não trouxe, né, só coisas ruins nas nossas vidas, né? E eu creio que não existe viver um propósito sem um processo, né? A palavra já diz processo. Viver processos não é algo bom, não é algo muitas das vezes confortável, né? Porque toda mudança vai requerer de nós uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento.
E normalmente toda mudança gera em nós medo e inseguranças, né? Então, realmente não é fácil. Eu também vivi um tempo muito difícil. Eu também tinha. Era um tempo em que eu estava assim com muitas agendas. Eu tinha uma passagem também comprada para a Europa, para os Estados Unidos. E realmente a pandemia ela nos trouxe de volta para dentro de casa. E eu creio que havia um propósito maior que tudo isso, né? Deus nunca perde o controle, né, Elmi? Nunca. Exato. Sempre tem um propósito dele, né? Eu Amém. gostaria, né, dentro de tudo isso aí que nós já falamos, porque eu acredito que você, não só eu e você, né, mas eu acredito que todos que estão aqui conosco e aqueles que ainda vão ouvir depois essa live, é onde concordar que esse tempo, né, em que nós estamos vivendo é um tempo bem atípico, né? E eu acho que nós podemos dizer que hoje nós estamos vivendo num mundo novo, que é um mundo velho, como é que se fala? Um Novo velho normal. novo mundo, né? Porque não é mais normal. E eu ouço isso, você deve ouvir, né? Eu ouço isso assim praticamente todos os dias. Algumas pessoas ligam, mandam mensagem. Pastora, você acha que as coisas vão normalizar? Você acha que o mundo vai voltar ao normal? E aí eu digo, olha, a notícia que eu tenho para te dar, segundo aquilo que é o meu pensamento, eu acredito que não. Eu acredito que nós vamos ter que nos adequar a algumas questões, né? Uhum. Então, eu gostaria de perguntar para você nessa noite, a minha primeira pergunta, sim, porque eu vejo que isso está acontecendo com muitas pessoas. Como identificar uma crise de identidade? Então, Patrícia, como você mesma já começou aí a introduzir a própria resposta, né? Esse tempo que nós vivemos, mais do que nunca, talvez, na história da humanidade, até porque o mundo já experienciou pandemias, né? A peste bubônica, a gripe espanhola e tantas outras coisas que a gente tem notícia na história desde a Idade Média, mas nunca nada em escala global como foi nessa ocasião. Não só pelo vírus, mas principalmente pela expansão da tecnologia da internet, né, da informação. Então, o mundo todo foi afetado, foi mobilizado em prol daquilo que estava acontecendo. E até por causa da questão do ir e vir, das muitas viagens, né? Hoje nós temos viagens transoceânicas em poucas horas, coisa que não existia nas epidemias passadas, não existia o transporte de avião, por exemplo, né? Então, tudo isso trouxe uma afetação assim a nível exponencial no mundo inteiro, né? E isso realmente abalou todas as estruturas, né? Aquilo que é fundamento, aquilo que é princípio bíblico, né? A gente está falando de teologia, é Sim. imutável, né? Deus é imutável. Mas o cenário, o contexto, ele é mutável, ele é sujeito a mudanças. A gente vê ao longo da história várias ocasiões onde a humanidade foi, de certa forma, afetada por grandes acontecimentos. Mas, como eu disse e repito, né, nada comparado ao que nós experimentamos nos últimos 2 anos. Realmente, eu entendo que isso faz parte de um contexto daquilo que a Bíblia nos situa, que é o final dos tempos. E, na verdade, não era para nós estarmos tão surpresos quanto ficamos, né, porque tudo isso faz parte desse cenário. Bom, partindo desse princípio, o que se desdobrou em relação à questão emocional humana foi algo também incomparável, né, em toda a história. Realmente, todos nós somos afetados de uma forma muito drástica e até dramática, né, pelo que aconteceu. E isso abalou também, né, como foi a sua pergunta, a questão da identidade. O que significa identidade? Identidade é exatamente aquilo que nos apresenta, aquilo que nós somos, né? Aquilo que nós somos é o que define a nossa identidade. Então, todos nós somos abalados na nossa identidade mediante essa crise, porque a crise ela tem o poder de afetar, de abalar a nossa identidade. Quanto maior a crise, mais abalado nós podemos ser. Então, do ponto de vista terapêutico, né, do ponto de vista da psicologia, isso não é eu que estou dizendo, isso é unânime, né, de toda a classe, né, de todos aqueles que trabalham dentro disso, de que nunca a humanidade foi tão abalada
emocionalmente como nesse tempo. Então, para encerrar a resposta, né, muito mais do que a incidência do coronavírus, né, biologicamente falando, foi a incidência das doenças emocionais e aí, né, principalmente a questão dos abalos em relação à nossa identidade. Sim. Pastor Elmir, dentro dessa pergunta, né, da questão da identidade, e dentro de tudo que nós estamos vivendo hoje, como você falou, que nós, né, cristãos que conhecemos a palavra de Deus, né, não deveríamos nos abalar, porque a própria palavra de Deus diz que é lícito que tudo isso, né, aconteça, e a gente sabe que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Uhum. Mas os dias atuais, a família atual, eu não sei se eu posso usar a palavra, né, degradação, dentro desse contexto, né, atual aí que nós estamos vivendo, né, a família na atualidade, esse novo conceito de família. Você é avô, eu também sou avó, né, e eu sei que você é um avô babão, como eu. Acho que todos os avós são, né? Não Totalmente. tem como ser diferente. Mesmo que nós conhecemos a palavra de Deus, cremos, né, na misericórdia do Senhor sobre os nossos e oramos por eles, e cremos que eles estão guardados, mas é difícil não ter momentos que a gente pensa e a gente, se tirar os olhos dos céus por um instante, não tem como não ficar desesperado dentro desse quadro que nós estamos vivendo, né, dessa realidade, desse novo conceito de família. Então, o que você teria para nos falar, tanto quanto homem de Deus e também quanto um psicoterapeuta? Uhum. Eu acho que a palavra que você usou, ela é correta, né? A palavra degradação, um dos conceitos, um dos significados dela é uma distorção do gênero, de gênero, né? Inclusive moral, emocional e até mesmo espiritual. Então essa palavra eu acho que se adequa muito ao que nós estamos vivendo nesse momento. Quando a gente fica, o mundo está polarizado, né, em alguns conceitos, algumas questões ideológicas, como, por exemplo, a linguagem de gênero, né, a questão de gênero, essa coisa toda. Então, a gente percebe que há realmente uma degradação, ou seja, uma mudança, né? Aí, pegando o que eu falei da primeira pergunta sobre identidade, né, quando a gente vê essa mudança, essa distorção, há exatamente uma degradação, ou seja, uma mudança de gênero em relação à nossa identidade. Coisas que antes nós considerávamos de uma forma, hoje nós consideramos de outra. O que mudou? Nós estamos mudando. O mundo está passando por uma mudança muito drástica. Né? A mentalidade, né? O que os americanos chamam de mindset, né? O pensamento, e tudo isso está mudando e numa velocidade muito rápida. Né? Eu acho que isso é que mais nos pegou de assalto, Patrícia, é a velocidade com que as coisas acontecem. Porque assim, nós líamos a Bíblia até então, até 2, 3 anos atrás, e víamos uma sequência narrativa do que iria acontecer. Uma coisa é você ler no conforto do seu sofá, outra coisa é você viver o epicentro dessa mudança tão brusca e tão rápida. Eu acho que a velocidade das coisas é que nos surpreendeu de uma certa forma. Só que, como você disse, esse novo normal, ele veio para se estabelecer. Então, conviver com isso faz parte do daqui para frente, né? Não vai mudar, pelo contrário, vai acelerar. Nós falamos muito há um tempo atrás, né? Eu me lembro que até naquela escola, sobre aceleração profética. Essa aceleração, nós não tínhamos noção do que ela significava. A gente, quando falava sobre isso, pensava só na questão da manifestação de Deus, o Nébias, né? A glória, e que bom, isso realmente foi para um momento, só que essa aceleração também dizia respeito à sociedade, à cultura, ao mundo, de uma forma geral, né? Como nunca aconteceu. Então, assim, a gente percebe como que hoje a gente está convivendo com isso e agora se adaptando a esse novo momento, né? Como você disse, ele veio para ficar, não vai mudar, e a gente realmente tem que entrar nesse ritmo acelerado de mudanças, né?
para finalizar, Paulo diz lá em Tessalonicenses que no final dos tempos ocorreria uma inversão de valores. Aquilo que era certo passaria a ser errado e aquilo que era errado passaria a ser certo. Né? É a operação do erro, como diz em algumas traduções. Então a gente está vivendo literalmente esse tempo, onde os valores foram distorcidos por causa da mudança da nossa identidade. E aí se dá o que a palavra também fala em Mateus, que nos últimos tempos a iniquidade iria se multiplicar, e a gente sabe que iniquidade é isso, né? Quando o que era errado passa a ser certo, e não só passa a ser certo, como agora também passa a ser uma lei, né? Que diz que é certo. Então, que o amor de muitos, podemos ver que isso está acontecendo, né? Em todas as esferas. Em Filipenses, no capítulo 2, e versículo de número 13, diz que, pois é Deus quem produz em nós tanto o querer quanto o realizar, né? De acordo com a sua vontade. Quando eu leio aqui esse versículo, a Patrícia, né, eu entendo que é Deus quem gera em nós vontades e sonhos, e que também é Ele que nos, vamos dizer, que vai nos preparar para realizar aquilo. Falando de tudo isso que nós estamos falando aqui, eu não sei se você tem observado isso, pastor Elmir, que nesses dias a gente tem encontrado muitas pessoas e que elas parece que elas não sonham mais. As pessoas que conhecem a palavra, às vezes eu converso com algumas e elas, pastora, eu vejo que a palavra está se cumprindo, que nós estamos vendo um tempo que está muito próximo do fim, então eu nem consigo sonhar muito, eu nem fico fazendo projetos, eu não tenho propósito de vida hoje. E também vejo pessoas que não conhecem a palavra, mas eu vejo que parece que elas perderam aquilo que nós tínhamos, aquele desejo, aquele anseio de conhecimento, de crescer, de realizar. O que você acha que isso está realmente ligado não só ao tempo que nós estamos vivendo natural, como também o espiritual? O que você tem para falar sobre isso? Acho que é internet. Vocês estão me ouvindo? Se alguém puder responder aqui para mim nos comentários. Oi, se alguém puder colocar aqui no comentário. Acho que a internet do pastor Elmir caiu, mas eu já estou aqui reconectando ele. Pedir para você ter um pouquinho de paciência e ficar aqui conosco. Oi. Acho que Ei, foi a Patrícia, internet, né? deu algum problema aqui na internet, voltou. Não, tudo bem. Voltou. Ok, desculpa. Então, retomando aqui, né, você fez a pergunta, né? Então, como eu ia dizer, né, realmente, como você disse, né, pessoas têm te perguntado, né, sobre o que está acontecendo, essa questão realmente dessas mudanças, né? Acho que foi isso que você tinha perguntado, né? Então, realmente, isso é algo que, como eu estava dizendo, né, anteriormente, nós já estamos vivendo, não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo. Então, como a gente vinha falando no início, nessa questão da degradação, dessa mudança da cultura, da mentalidade das pessoas e tal, isso realmente é uma coisa assim que nós não estávamos preparados, né, para viver, mas que nós precisamos, mais do que nunca, nos adiantarmos nesse processo. Quando a gente fala sobre a questão da identidade, Patrícia, não só
uma mudança brusca na identidade, consequentemente também no propósito que as pessoas têm, porque identidade e propósito são duas coisas que andam de mãos dadas, né? O seu propósito, ele reflete quem você é, né? A sua identidade. Então, realmente, essa mudança toda está trazendo a humanidade, de uma forma geral, para um contexto global, tal qual a Bíblia nos situa, né? Então, a gente vê uma multidão de pessoas, milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, e hoje a gente consegue ver isso em tempo real, né, por causa da conexão da internet. Você observa o que está acontecendo, né, o movimento global, né, o movimento geopolítico do mundo inteiro, e isso nós não temos dúvida nenhuma de que é realmente esse o cenário que nós estamos vivendo. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir, né, eu quero deixar essa palavra, não tenha dúvida desse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos dentro de um tempo, de um relógio de Deus, de algo que nos situa exatamente aqui onde nós estamos. Bem, você falou uma coisa muito interessante sobre a escola, nós falamos muito sobre isso, sobre essa aceleração profética, né? E eu sei que você fala muito bem sobre isso, você tem conhecimento também para falar sobre. E realmente, né, eu acredito que não só eu e você, mas muitas pessoas profetizaram isso e elas almejaram por esse tempo, mas realmente nós não tínhamos essa noção de que essa aceleração profética iria trazer não só uma manifestação das coisas de Deus, como também das trevas. E em Apocalipse, eu não lembro agora onde, mas Apocalipse nos faz entender que assim como Deus está realmente num processo acelerando isso tudo, e a gente sente isso, né? Eu não sei você, mas assim, às vezes as pessoas, profeta, fala aí, o que Deus está falando? E eu sou sincera em dizer que eu não tenho hoje, assim, algo claro para falar para você. Nem sobre as questões do Brasil e do que nós vamos viver agora aí com essa eleição, e que o Senhor nos ajude, né? Porque eu fico, às vezes, assim, assustada de ver algumas pessoas, até pastores, que conhecem a palavra de Deus, né? E ficam aí declarando que são esquerdistas. Então, essas coisas, não sei você, mas eu me assusto, né? Fico assustada Eu e ver como também. tem pessoas hoje que, meu Deus, conhecendo a palavra, sabendo o que está por trás de tudo isso, ainda se dizem, né, esquerdistas. Mas é outro assunto. Então, a própria palavra, né, Elmira, ela nos mostra que, assim como algo de Deus está para acontecer e nós sentimos isso no nosso espírito, e nós cremos que vai vir mesmo um grande avivamento, não como pensávamos, né? Deus está trabalhando não é que Deus está trabalhando de uma outra forma. Nós é que não tínhamos entendido, na verdade, né? O que Deus estava nos sinalizando. Mas nós sabemos também que o inferno também está se levantando nesse tempo com uma grande fúria. E incrível que só não enxerga quem não quer, porque esses dias eu abri no Instagram e estava mostrando ali, você deve ter visto, com certeza, né? Isso, quem está falando é a ciência, né? Que eles perceberam que houve uma mudança no tempo, na rotação, acho que é, né? Que acelerou. E isso é bíblico, né? A palavra fala sobre isso. É Não verdade. sei se você chegou a ver. Sim, eu ouvi falar sobre isso, sim, há um tempo atrás. Exatamente, né? Os céus e a terra estão sendo abalados, né? E nós, seres humanos, estamos sendo abalados, né? Tudo está sendo abalado. Eu me lembro de Romanos 8, né? A natureza geme e sofre, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, né? Então, tudo isso, esse cenário todo que nós estamos vivendo, realmente não é surpresa para nós, à luz do que a palavra realmente já nos informava. Eu acredito realmente, Patrícia, que nós estamos vivendo à luz de todas as profecias bíblicas que estão se cumprindo para esse tempo, né? Eu até fiz um vídeo ontem, de uma mensagem que eu ministrei um tempo atrás,
falando sobre algumas profecias que foram liberadas na década de 80. Por exemplo, Benny Hinn disse, né, que no ano da morte do Billy Graham, a partir de aí, Deus ia levantar na Terra uma geração de avivalistas e de evangelistas, né, que não seria uma pessoa, mas seria uma geração inteira. Billy Graham morreu em 2018 e de lá para cá, muitas coisas têm acontecido nesse sentido. Eu tive a oportunidade, há 3 meses atrás, de participar da última versão do Descend, que aconteceu lá em Kansas City, nos Estados Unidos. Eu nunca tinha participado presencialmente, e ali eu pude ver, né, viver, né, naquele momento, algo assim muito, muito poderoso para esses dias. Porque há 40 anos atrás, um profeta asiático, lá no Kansas City, liberou uma palavra para o pastor Mike Bickle, que é o líder do movimento do IHOP, que 4 décadas depois, ele via pessoas com pequenas televisões nas suas mãos assistindo o que Deus ia fazer naquele terreno, aonde aconteceu o pré-descend, né, lá no Kansas. E aquele terreno naquela época pertencia a um ex-presidente americano chamado Truman. E alguns anos atrás, esse terreno foi doado para o IHOP, e agora, né, 3 meses atrás, literalmente a profecia se cumpriu. Centenas de jovens, pessoas com as pequenas televisões, na verdade, são os smartphones, os celulares, que quando esse cara falou há 40 anos atrás, em 85, nunca, em 1985, quem imaginaria um celular, né, transmitindo em tempo real? Então, se cumpriu. Então, a gente está vendo essas coisas acontecendo na nossa geração, debaixo dos nossos olhos. Agora, trazendo para a nossa temática aqui, né, falando sobre identidade, porque alguém pode perguntar o que tem a ver essa questão profética com identidade. Eu vou informar, tem tudo a ver. Porque se há uma mudança, uma aceleração profética de mudança tão drástica no mundo, consequentemente, nós precisamos mais do que nunca entendermos quem nós somos e para o que nós somos, ou seja, identidade e propósito, nesse tempo. Porque esse entendimento de identidade e propósito vai nos remeter automaticamente ao nosso destino, né? Aonde nós vamos chegar, para onde nós estamos indo. Então, eu penso que nós estamos literalmente, Patrícia, naquilo que o profeta diz, né? O vale da decisão. Esse é o momento de nós olharmos para dentro de nós. Eu acho que esse tempo de pandemia foi bom para esse lado, né? Se teve alguma coisa boa nisso tudo, realmente foi isso, esse autoconceito, essa autoanálise, viajarmos para dentro de nós, entendermos quem nós somos, porque a partir do momento que nós entendemos isso, quem nós somos de verdade, nós vamos nos projetar numa velocidade incrível dentro do alinhamento do que nós estamos vivendo nesses dias, né? Eu penso que essa é a grande questão nossa nesse tempo, né? O que nós estamos fazendo aqui, quem nós somos e para que Deus nos permitiu nascer nessa geração, exatamente nesse tempo que eu arrisco dizer que é o tempo mais preponderante da história humana. Nesses quase 6.000 anos de história, de Adão e Eva até aqui, não houve um tempo tão particularmente dentro do cumprimento profético como nos dias de hoje. Nunca, numa geração, tantas profecias se cumpriram ao mesmo tempo. Nós somos a geração que está vendo, pelo menos aí, uns 60% a 70% das profecias para o final dos tempos se cumprindo. De base, nós estamos aqui conversando e existem algumas profecias nesse momento se cumprindo. Por exemplo, eu vou jogar aqui uma pitada aqui, né? Mas a morte da Rainha Elizabeth semana passada tem a ver com esse aspecto, por exemplo. Eu vou deixar curioso aí as pessoas que estão nos ouvindo, né? Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Por favor, fale sobre isso. E eu também vou ficar curiosa. Ok. Vamos amarrar tudo que a gente está falando. Estamos falando sobre identidade, estamos falando sobre profético, estamos falando sobre cumprimento, sobre cenário escatológico, né? Sobre tudo isso. Então, o que representa para o mundo, por exemplo, a morte da Rainha Elizabeth? Patrícia, a Rainha Elizabeth, ela morreu com 96 anos. Essa mulher nasceu no ano de 1925. Ela participou, ela viveu a Primeira Guerra Mundial. Ela serviu como enfermeira na Segunda Guerra Mundial. Uma mulher que né, acompanhou a história, vinha acompanhando a história até então. O legado que essa mulher deixa para a humanidade é o legado de uma mulher que hoje, sem dúvida nenhuma, ela se tornou, no espectro feminino, a maior personalidade no mundo, né? A Rainha Elizabeth, ela era a maior personalidade feminina no mundo, nessas últimas décadas, e principalmente nesse momento, nesse contexto histórico que nós estamos vivendo agora. E a Rainha Elizabeth, ela concentra nela uma das últimas vozes, presta atenção nisso, conservadoras no mundo. O que significa? O lema, né, do conservadorismo inglês, né,
Deus, pátria, família, liberdade. A gente tem ouvido muito falar sobre essas coisas agora, né, nesses últimos tempos, né? Isso não é uma narrativa do candidato à reeleição presidente Bolsonaro. Isso é algo que tem sido construído nos últimos séculos, né? Principalmente pela monarquia britânica, que é uma monarquia que já dura mais de 1000 anos. E quando a gente fala de 1000 anos, a gente fala da Idade Média para cá. E tudo isso tem um contexto, né? Então, assim, a gente está perdendo uma das últimas grandes vozes conservadoras do mundo. O que isso significa para o mundo? Qual o desdobramento que nós vamos ter a partir de agora? Quem vai assumir o reinado britânico é o filho dela, o príncipe Charles, que vai ser chamado Charles III. Né? Eu estava até estudando sobre isso, quem foi Charles I, quem foi Charles II, e agora o Charles III. Qual o contexto? O que envolve essa personalidade assumir o trono britânico nesse momento? Na questão geopolítica, na questão profética, qual a implicação que isso tem? Qual a representação de nós estarmos perdendo nos últimos 5 anos 3 grandes personalidades? Billy Graham, Reinhard Bonk e agora a Rainha Elizabeth. Né? E qual o encargo que nós, como igreja, né, nesse contexto histórico, temos que trazer? Qual o bastão que essas pessoas passaram para nós, que agora nós temos a incumbência de levar à frente e assumirmos, né, a nossa identidade enquanto cristãos, enquanto embaixadores do reino, nesse momento onde a guerra espiritual, mais do que nunca, vai se polarizar no mundo inteiro. Porque o que a gente está vendo na questão política aqui no Brasil não é só uma questão de Brasil. Né? Toda a América Latina, por causa do Foro de São Paulo, foi tomada nos últimos 15 anos. O Brasil e o Equador, se eu não me engano, são as últimas 2 repúblicas que ainda não caíram para o comunismo na América Latina. O que isso significa? Qual a importância que essas eleições de 2 de outubro agora têm para o Brasil e para o mundo todo? Porque o mundo todo está de olho no que está acontecendo aqui. Porque no que diz respeito à identidade profética, o Brasil ele é realmente o celeiro para as nações do mundo, e principalmente nesse contexto. Mas isso não tem a ver só com a questão espiritual em relação à igreja, tem a ver com relação a 7 esferas de influência social, política, economia. Nós somos o celeiro para as nações também de alimento. O Brasil hoje alimenta quase 1/3 da população mundial, quase 2 bilhões de pessoas. O que isso significa para os próximos anos? Né? Então, realmente, o que nós estamos tratando aqui envolve muita coisa, que a gente às vezes nem imagina, né? Sim. Uau! É muito assunto. Na verdade, um está interligado ao outro, mas realmente é muito assunto para nós conversarmos, né, em uma live. Deixa eu te interromper rapidinho, Patrícia. É tão interessante que algumas pessoas perguntam para mim. Até algum tempo atrás você era missionário, você estava atuando literalmente como pastor e tal, e agora você é psicoterapeuta. O que isso tem a ver? Você desalinhou? E eu estou explicando para as pessoas que não, muito pelo contrário. Eu estou mais intencional do que eu nunca estive em toda a minha vida, porque eu penso que agora eu realmente estou cada vez mais entendendo essa minha identidade para esse momento. Então, para vocês que estão nos ouvindo aí, fique atento, porque lá no Velho Testamento a nuvem movia e o povo rapidamente tinha que ser flexível para desmontar aquela barraca, aquela tenda e seguir a nuvem. Isso não mudou. Nós precisamos ter a nossa identidade e o nosso modus operandi flexível para entendermos essa movimentação. Porque hoje nós podemos estar fazendo uma coisa e você pensa, eu nasci para isso, crente Gabriela, eu nasci assim, vou ficar assim, vou morrer assim. Não, a gente precisa entender essa flexibilidade da mudança, da adaptação, como você falou, Patrícia, no início, da adaptação da nossa identidade e propósito para cumprirmos o nosso chamado. Se a gente ficar engessado achando que a forma que Deus agia 3 anos atrás é a mesma agora, a gente vai perder oportunidades de fazermos aquilo para o qual realmente nós nascemos para fazer nesse momento. Então, a identidade, ela não é fixa, ela não é estática. Ela é mutável, ela é flexível, e a gente precisa estar muito sensível e ter humildade, né, para entender isso, porque parece muitas vezes que a gente está dando alguns passos para trás, e às vezes até está mesmo, mas esses passos para trás é para ganhar impulso para nós corrermos mais rápido, né, em direção ao nosso propósito. Amém, amém. É engraçado que eu estava falando isso ontem à noite para uma pessoa, né, que me ligou pedindo um conselho. Eu estava dizendo para ela, esse tempo é um tempo de nós estarmos muito atentos, né?
Se a nuvem não está se movendo, não faça nada, né? Às vezes nós ficamos ansiosos, nós queremos dar resultado, nós somos cobrados pelas pessoas, né? Eu imagino, né, o tempo que você está vivendo, as pessoas não devem entender nada e deve haver uma cobrança, né, em cima de você, imagino Aham. eu. E as pessoas não conseguem entender. Então, eu falei para ela, se a nuvem não está se movendo, fique dentro da tenda em oração e atento, para quando a nuvem se mover, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar, vão falar, levanta o teu acampamento e anda, né? Porque realmente o que eu aprendi, não que o que eu aprendi não vai valer, né? Conhecimento você nunca perde, você Uhum. vai, né? Acrescentando, acumulando. Mas eu preciso entender que a forma que eu me movia no ano, nem vou dizer muito tempo, no ano passado, não é o formato que Deus tem para mim hoje. Eu preciso entender, a minha mentalidade precisa se adequar àquilo que Deus está fazendo nesses dias. E outra coisa que eu vejo, né, você falando sobre isso, muitas das vezes as pessoas não conseguem entender essa integralidade, né? Elas acham que tudo é em partes e que eu sou uma pessoa espiritual, então tudo na minha vida eu tenho que falar de forma espiritual e a minha ação tem que ser de forma espiritual e elas não entendem que eu sou um ser espiritual, independente de onde eu esteja hoje, né? Eu, a Patrícia, o que eu carrego em Deus está aqui, independente se Deus está me usando num púlpito, se Deus está me usando aqui na live, ou se Deus está me usando num consultório. Eu não vou mudar porque essa é a minha identidade, né? Sim, Esse é o meu exato. propósito e é o meu destino. Eu nasci para isso, né? Eu sempre costumo dizer que eu preciso entender que a minha origem vem de Deus e o meu destino é para Deus, é a presença. Não tem outro Uhum. lugar, né? Amém. Amém. Então, pastor, você, né, já falamos aí sobre identidade, sobre o propósito, né, entender que Deus não mudou o propósito, né, que Ele tem comigo, não mudou a minha identidade, quem eu sou, porque hoje eu estou em outro lugar, fazendo outra coisa, e entender que tudo isso está me levando, né, para o meu destino profético. E eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, Uhum. sobre Quando destino. quando a gente fala sobre destino, eu me lembro que quando eu estava escrevendo material, a gente tem uma escola, né, uma escola profética chamada Issacar, e a gente trabalha vários temas, entre eles exatamente isso que a gente está tratando aqui, identidade, propósito, destino. Esse aqui é o material, a apostila, né? Se alguém tiver interesse, Uhum. depois pode entrar em contato com a gente. Quando eu estava escrevendo sobre destino, Deus me levou aquele texto de 2 Timóteo 4:8, quando Paulo, exatamente no final da sua jornada, né, ele escreve: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Deus me mostrou de uma forma muito nítida a identidade, o propósito e destino ali. Quando ele diz assim, combati o bom combate, né, ele está falando sobre expressando a sua identidade. Paulo era um guerreiro, né, um homem que, se não fosse ele, o evangelho não teria se expandido da forma que se expandiu naqueles dias. Né? Paulo viajou o mundo inteiro daquela época. Hoje sabes que Paulo chegou à Espanha, provavelmente, possivelmente, no que hoje nós chamamos de Portugal, França, Alemanha, enfim. Ele rodou todo mundo naquela época, 3 viagens missionárias. Hoje, alguns historiadores teólogos estão concluindo que ele fez uma quarta viagem, que não é mencionada, talvez não deu tempo de ser mencionado no livro de Atos, enfim. Mas ele foi o cara, né, que fez tudo isso, e no final da vida dele ele diz, combati o bom combate. Ele era um guerreiro, completei a carreira, o propósito dele, né, e combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Né? Ou seja, ele chegando no final dessa jornada, ou seja, o destino. O que é o destino? O destino é o lugar onde nós almejamos chegar. Né? O povo, quando saiu do Egito, o destino era a terra prometida. Agora, o destino não significa que é o final exatamente. Né? Isso é interessante. Talvez o destino seja o começo. Porque na Terra Prometida, o povo, quando chegou ali, teve que lutar e desbancar os gigantes para tomar posse daquela terra. Quando nós chegamos no que nós chamamos de final, Paulo, por exemplo, quando escreve isso, ele está em Roma. Mas
o auge do ministério de Paulo foi exatamente ali, aprisionado em Roma, onde ele pôde escrever a maioria de suas cartas, discipular grande parte dos seus discípulos, estabelecer fundamentos apostólicos para a igreja ali, né, exatamente naquele momento. Claro que o nosso destino final é a eternidade, mas antes de chegarmos lá, existe uma grande jornada. O nosso destino aqui na Terra, né, o final da nossa carreira aqui na Terra, eu creio que vai ser o tempo mais produtivo. Isso é uma mensagem de esperança para todos nós, né, Patrícia? Porque Amém. muitos de nós nos sentimos velhos, cansados, ultrapassados, e isso não é uma verdade bíblica. Se a gente for perceber, Moisés, no terceiro período da vida dele, foram 3 períodos de 40, né, do 0 aos 40, dos 40 aos 80 anos ele foi chamado, e nos últimos 40 anos da vida dele foi o auge, né, foi ali que ele se tornou o grande libertador da história de Israel. Abraão recebe um chamado aos 75 anos, aos 100 anos gera Isaac. Né? Jesus, ele vive 30 anos, e no final da sua vida é que ele cumpre o seu ministério. E no finalzinho mesmo, ele morre na cruz e traz salvação para toda a humanidade. Paulo, né, como eu já citei, a mesma coisa. Elias também, no final da vida dele, é que ele passa a unção dobrada para Eliseu. Ou seja, da perspectiva bíblica, quanto mais tempo nós vivemos, quanto mais experiência nós temos, e quanto mais conhecimento nós temos da nossa identidade, nos alinhamos ao nosso propósito, é que nós chegamos ao nosso destino profético, que é o momento onde nós alinhamos experiência, vivência, unção, conhecimento, conectividade, né, network, tudo que você possa imaginar, para a partir desse momento oferecermos o melhor que nós temos na nossa vida para Deus. Então o destino é isso, é esse lugar, não é exatamente um lugar literalmente falando, mas esse lugar que nós chegamos em conhecimento pessoal, experiência com Deus, onde nós podemos sim dar o nosso melhor para Deus. Coincide com o nosso tempo de vida, né? Então acho que isso é uma mensagem de esperança para todos nós. O destino é o lugar onde Deus está nos levando para nós fazermos o melhor que nós poderíamos fazer na nossa existência para Deus. Amém, amém. Que o Espírito Santo venha trazer aos corações, né, esperança, né, nesse tempo em que nós temos visto algumas pessoas tão desesperançosas, né, que aquilo que o Espírito Santo começou um dia a gerar em nós venha nesse tempo crescer, né, venha florescer e dar frutos. Glória a Deus. Para mim foi muito prazeroso, foi muito bom estar aqui contigo e a gente poder estar participando aqui juntos dessa live, né? E conversando um assunto assim tão atual para os dias em que estamos vivendo. Então eu queria te agradecer por isso, muito obrigada, né, por ter aceitado o convite. Eu sei que a tua vida aí é corrida, né? Tem sido ultimamente. Não é sempre não, mas ultimamente tem sido bastante. Que bom, isso é bom, né? Pastor, antes de nós orarmos, eu quero que você ore conosco, né? Eu queria falar para o pessoal que a live amanhã, essa live, ela vai estar no canal do YouTube, Patrícia Canes, Canes com Z, e entra lá, né, e se inscreve lá no canal, lá tem... Toda segunda-feira eu faço lives e toda segunda-feira as lives, na terça-feira as lives vão para lá e elas ficam lá no canal. Se inscreva, você vai estar me abençoando e eu creio que você será edificado. Amém? Então eu queria pedir que você orasse, por favor. Amém. Vamos orar então. Eu queria agradecer, Patrícia, pela oportunidade, né? E que realmente as pessoas que estão aí nos acompanhando, que nos acompanharão depois também nos seus canais, que sejam abençoadas e que tudo realmente Amém. seja para a glória de Deus sempre, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse tempo falando sobre assuntos tão relevantes, tão pertinentes para o reino de Deus, para as nossas vidas, ó Pai, enquanto servos, enquanto homens e mulheres do Senhor. Nos ajuda realmente, ó Deus, entendermos quem nós somos, para nos conectarmos ao para que nós somos, o nosso propósito e alcançarmos nosso destino. Aquele momento da nossa vida em que nós possamos unir tudo que temos construído ao longo desses anos, experiência, vivência, conhecimento de Deus, contato com pessoas, homens e mulheres do Senhor,
ó Deus, e que tudo isso, ó Pai, seja usado para a glória do Senhor, que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Nos ajuda, Pai, nos dê discernimento para esses dias difíceis, mas ao mesmo tempo empolgantes, no sentido de que nós podemos fazer parte, Pai, do grande final, ó Deus, da iminência da volta do Teu Filho para buscar a Tua igreja, onde tantas coisas estão acontecendo e acontecerão em uma velocidade muito grande nos próximos dias, nos próximos anos da nossa vida. Pai, nos dê discernimento como os filhos de Issacar, que entendiam os tempos e as épocas, discerniam o relógio daquilo, do tempo que estava acontecendo e traziam discernimento, ó Deus, para eles e para o povo de Israel naqueles dias. Que nós possamos ser também essas pessoas antenadas com o que está acontecendo para trazer direção, ó Deus, para o teu povo, para a tua igreja. Muito obrigado pela vida da Patrícia, obrigado pela sua casa, pela sua família. Ó Deus, eu posso estar abençoando seu esposo, seus filhos, netos, ó Pai, todo o seu ministério, tudo aquilo que ela tem colocado nas suas mãos, que seja abençoado para a honra e glória do nome do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. O Amém, Senhor também querida. abençoe grandemente a sua Amém. vida, Eu sua deixei aí, casa. Patrícia, nos comentários, o endereço da página, né? Se alguém tiver interesse, como eu disse, nós temos as escolas, trabalhamos também temos trabalhado, né, na área da psicoterapia, né? Se alguém tiver necessidade, né, de ferramentas como essa, está aí o endereço, né, para aqueles que quiserem ficarem à vontade. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Obrigada, Amém, né, por todos que ficaram aqui conosco. Muito obrigada, Elmir, né, que o Senhor te abençoe grandemente e que Amém. tudo aquilo que Ele tem determinado para você e para sua casa nesse tempo se cumpra no tempo oportuno em nome de Jesus. Recebo. Um abraço. Amém. Obrigado. Você também. Tchau, tchau. Fica na paz. Tchau. Deus abençoe.